A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos, uma abençoada e santa semana para cada um de vocês. Vamos lá para mais um momento da partilha da palavra. E nesse dia de hoje, a nossa igreja celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. Então nós vamos partilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 5 ao 17. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferta do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua voz, a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ão João. Será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra do Senhor, graças a Deus, meus irmãos. Nesse dia de hoje, meus irmãos, o evangelista, o apóstolo Lucas, ele já logo ali nas primeiras linhas que a gente não leu, logo ali no início do versículo 1, do 1 ao 3, Lucas ele quis investigar tudo, desde o princípio, sobre a história de Jesus. Ele quis saber desde o princípio, de que maneira ordenada e com exatidão o princípio e, logicamente, a origem de seu personagem central, que é quem? Jesus. Pois bem, visto que Jesus vai assinalar a diferença entre o tempo antigo e o novo tempo, entre o tempo das promessas e o tempo do seu cumprimento, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, ele vai nos apresentar o último anel entre esses dois tempos, isto é, o último anel, a última ligação entre esses dois tempos, isto é, João Batista, de quem também quis contar a origem. Então, nesse dia de hoje, meus irmãos, nós estamos partilhando sobre a vida de João Batista, aquele que ele é primo de Jesus, aquele que Maria, quando fica grávida, quando fica cheia do Espírito Santo e concebe a Jesus, ela vai logo já à casa de sua prima Isabel. E quando Isabel sauda Maria, o ventre de João Batista se encheu do Espírito Santo naquele momento. Então a diferença entre Jesus e João Batista é pouca. E aqui já na palavra diz, João Batista é aquele que veio à frente anunciar a Jesus Cristo, anunciar ao Salvador, anunciar aquele que iria nos libertar, aquele que iria nos libertar da escravidão para uma vida nova,
aquele que ia realizar maravilhas, curar leprosos, enfim. Então João Batista é aquele que veio anunciar, como se dizia lá na palavra, João Batista é aquela voz que grita no deserto. E ele já anunciava a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E João Batista, ele batizava nas águas, mas ele dizia: virá um que eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Eu batismo na água, mas ele batizará no Espírito Santo. Então, meus irmãos, que nesse dia, que nesta semana que se inicia, que nós como João Batista, cheio do Espírito Santo, possamos anunciar o reino de Deus, anunciar aquele que virá, porque ele prometeu, ele ressuscitou o terceiro dia, ficou ainda com os apóstolos e depois subiu aos céus e ele disse que um dia voltará. E é esse o nosso trabalho hoje em dia, esta é a nossa missão. Como João Batista anunciava lá, nós hoje somos esses novos João Batista, aqueles que iremos anunciar a volta do nosso Senhor, anunciar o reino de Deus, que já começa aqui, mas que iremos terminar na nossa Jerusalém Celeste, junto com o nosso Pai. Então que nessa semana, que nesse dia de hoje, possamos ser como João Batista, anunciar a vinda de Cristo Jesus, anunciar a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e prometeu que um dia voltaria em sua glória. Amém? Que Deus os abençoe.